Olá pessoal, sejam bem-vindos. Está começando aí nossa primeira aula, usando esse novo formato, esse novo modelo, né? Da gente se comunicar agora também pelo YouTube. Não estou querendo ser youtuber não, é só uma forma da gente se comunicar. Como a gente vai estar colocando aí, né, nessa nova plataforma e o acesso dela é muito maior, vai que alguém acabe chegando nesse vídeo, né? Então, só para explicar, alguma pessoa de fora, né, que acaba chegando a esse vídeo, eu sou o professor Lucas, né? E por causa dessa pandemia, nós estamos tentando fazer essas lives, esses vídeos, essa comunicação com os nossos alunos, e aí eu achei interessante usar também o YouTube para a gente se comunicar. E aí essas aulas são voltadas para os alunos da escola estadual, né, de ensino profissionalizante Irmã Nazaré da Fonseca, da cidade de Milagres, aqui no Ceará. Então, se você acabar chegando aí, saiba que essas aulas elas têm como base, né, deixa eu pegar aqui, o livro didático das professoras. Aqui, ó. Esse livro aqui é o nosso livro didático que a gente usa como base. Da Patrícia Ramos Braille, da Miriam Brecht Mota, História da Caverna ao terceiro milênio. Então, essa é a nossa base para o estudo. E para hoje, nós temos, né, dando início ao nosso segundo bimestre. Já que estivéssemos na escola, estaríamos já bem avançados nesse segundo bimestre. Mas, dando início ao nosso segundo bimestre, em meio a essa pandemia, nós temos aí o conteúdo chamado A Economia na América Portuguesa e o Brasil Holandês. Então a gente vai tentar entender como era essa economia, né, na colônia portuguesa, na América Portuguesa. Primeiro ponto que a gente vai ter que destacar, vocês que estão nos acompanhando, é que essa economia ela era primordialmente, né, voltada para a produção da cana de açúcar. Então, os portugueses, quando aqui chegaram, inicialmente nos anos 1500, não acharam nada muito interessante. Começaram ainda com o escambo com os índios, né, troca de pau-brasil, aquela coisa toda, e passaram 36 anos meio que abandonados aqui. Quando, né, eles souberam que franceses, holandeses e outros povos, né, estavam vindo para cá e começaram a manter contato com os índios e começaram também, né, a tirar algum lucro da terra, então eles ficaram com medo desses povos acabarem tomando suas terras, né, aqui onde hoje é o Brasil. Então eles passaram a usar táticas, métodos para povoar e também para manter isso aqui, para fazer com que isso daqui desse lucro, né? Então eles vão nessa empreitada tentar fazer com que essa região, esse território deles, desse lucro. E inicialmente eles vão usar a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar que não é nativa do Brasil, eles vão trazer de fora, né? Eles já tinham experiência em outras regiões, em outros lugares, né? E vão trazer para o Brasil e acaba se adaptando muito bem, né? Principalmente no Nordeste brasileiro. Então é a principal região que vai produzir aqui vai ser a região do Nordeste, mas daqui a pouco é que a gente vai falar. Então, a economia na América Portuguesa, primeiro, a introdução do cultivo da cana-de-açúcar foi para promover a efetiva ocupação da colônia. Então, as pessoas vinham para tentar fazer com que isso aqui fosse produtivo. Eles iam ganhando faixas de terra, né, sesmarias, iam ganhando lotes, né, para tornar isso produtivo. Então, percebeu-se que a cana era um empreendimento agrícola rentável, tanto para a coroa, que iria tirar dividendos e tirar impostos em cima dessa produção, quanto para os investidores metropolitanos, quer dizer, os investidores lá de Portugal que quisessem vir para cá arriscando, né, a sua vida também. Não era tão simples, a gente tem que entender que é um Brasil ainda, uma região ainda desabitada, com muita mata, né, muitos animais, e ainda tinha o perigo do ataque dos índios, né, na noite, aquela coisa toda. Então não era tão simples vir para cá.
né? Então tinha que se arriscar. Então eles começaram a produzir o açúcar. E aqui nós temos vários tipos de açúcar. Quanto mais branco, né, mais refinado, mais química esse açúcar, que principalmente, né, vai ter um valor muito alto nesse período. E aí como era feito, né, esse açúcar? Primeiro nós vamos ter aqui a lavoura, né, os escravos, que será a principal mão de obra nesse período. É a força escrava africana, né, indígena não vai ter, até porque já havia sido proibido, né, o uso do índio como força de trabalho escrava. Vai vir o escravo africano, o escravizado africano, que vai inicialmente na lavoura. Da lavoura eles trazem aqui para a moenda, né, vai ser moído. Quando moe, eles trazem aqui para esses tachos enormes, onde vai ser cozido aqui a garapa, né, da cana. E depois que ele fica lá aquele melaço, aquela, né, algo assim bem liguento, eles vão colocar aqui para purgar em potes, né, tipo potes assim de barro, né? Você vê que o excesso vai descendo aqui, ó. Eles vão colocando, o excesso vai caindo e tal, né, até que ele acaba virando, né? E aí eles colocavam em cima, aqui em cima, nessa parte de cima aqui, branquinha, eles colocavam um tipo de um barro, né? Que nesse período era usado para refinar. Então, para refinar, o açúcar era usado um barro até um certo limite, e eles iam colocando tipo uma água diariamente. Então essa água vinha e escoava aqui para baixo. E aqui em cima desses, aqui ó, nessa bordazinha desses potezinhos, era furado, né? E quando a água entrava, né, ela ia de certa forma refinando o açúcar. Então esse açúcar ele ficava nesses três níveis aqui, ó. Essa parte aqui já é muito mais recente, né, com a industrialização, aquela coisa toda com outras químicas. Esses daqui são os que eram mais usados naquela época. Esse era o açúcar mais claro, né? Dificilmente eles chegavam a esse nível aqui, era só, né, com muita química, eles não tinham tanto conhecimento. Então ficava aqui os pães de mel, né? Ou os pães de açúcar, os pães de açúcar que ficava aqui, ó, é um verdadeiro pão de açúcar, tá vendo? Então, dentro desses pães de açúcar aqui, ó, eles tinham várias colorações, níveis de coloração a partir do refinamento que era feito aqui, ó, que era o processo de refinamento do açúcar. E aí, quanto mais claro, mais caro, quanto mais escuro, mais barato, né? Hoje não é bem assim, né? Tem alguns açúcares mais escuros que dizem que são mais saudáveis, né? São bem mais caros do que os açúcares refinados, esses mais claros. Mas para o período era assim que funcionava. Quanto mais claro, mais caro o açúcar, né? E como a gente já falou, a produção de açúcar ela se concentrou principalmente na região Nordeste, né? Que a gente chama hoje de Nordeste. A regiãozinha aqui está em destaque em vermelho. Trazendo para cá, nós vamos ter a divisão. Lembrando que o Brasil, né, a colônia portuguesa, na verdade, era só até aqui, até onde está esse marcozinho do Tratado de Tordesilhas. Depois é que nós vamos, né, trazer essa linha mais para cá. Mas isso é para outra aula, para explicar por que o território, né, da colônia portuguesa aumentou. Mas trazendo para cá, a gente vai ver que a maioria dos engenhos, né, vão estar, na verdade não, a maioria não, todos vão estar aqui no litoral, quer dizer, próximo ao litoral de toda a colônia. E aí, se a gente for ver a região mais para o sul, com poucos engenhos, né, nós vamos ter aí apenas 13, juntando todos, enquanto na região nordeste nós vamos ter aqui em Salvador, né, e a região de Porto Seguro, Ilhéus ali, nós vamos ter 40, e na região de Recife, Natal, né, e toda aquela região nós vamos ter 66 engenhos que
a maioria dos historiadores que pesquisam esse período coloca que a cana ela se adaptou muito bem à região Nordeste, por isso, né, que acabou ficando mais fácil produzir nessa região. Além também, que a gente vai ver depois, forte influência dos holandeses, principalmente em Recife, né, para arrendar, para emprestar, para influenciar, né, na produção de açúcar aqui no Nordeste, né? Os holandeses que depois serão expulsos do Brasil, mas da colônia portuguesa, mas não é agora que a gente vai falar sobre isso. Então, dando sequência, então estamos aí com esse número de engenhos e o porquê do Nordeste ter se adaptado tão bem à cultura. Então, isso daí, né, foi chamado, essa produção em larga escala, foi depois denominada de plantation, né? É um termo norte-americano, né? Foi cunhado aí por um norte-americano, que em alusão ao que também era feito lá, só que com o algodão, principalmente o algodão e o tabaco. Mas aqui no Brasil, a produção do açúcar. Então, o que era o sistema de plantation? Bem, primeira característica é monocultura, quer dizer, uma única cultura. Que cultura é essa? A cana-de-açúcar. Né? Então, a primeira característica da plantation, uma única cultura, né? E essa cultura é feita em grandes propriedades e voltada principalmente para o mercado externo. Usava-se principalmente a mão de obra escrava africana. Então, depois vocês, vou até mandar depois esse slide para vocês no Classroom, né? Naquela plataforma que a gente está usando, para vocês também poderem usar e fazer as anotações, mas se quiserem ir anotando aí no caderno também pode ser feito, tá certo? Usava principalmente a mão de obra escrava, então é outra característica da plantation. Outra característica, os engenhos utilizavam a tração animal, né, para rodar lá o moinho, para moer a cana, para prensar a cana, né? Mas em alguns casos aqui no Brasil, em algumas regiões, principalmente mais para o sul, era usada a tração da corrente dos rios. Então eles colocavam lá uma roda, né, que conseguia com o fluxo dos rios moer a cana. Mas foi muito pouco usado. No Brasil mesmo é mais usada a tração animal, como nós temos aqui a imagem. Principalmente os bois eram quem faziam essa tração para moer a cana. E isso acabou favorecendo o uso de animais como tração animal, favoreceu também o desenvolvimento da pecuária, né, que vai ser um dos fatores para a interiorização do território, né, português, quer dizer, a entrada de mais gente para o interior, para a vinda para essas partes, para essas regiões mais interioranas, saindo do litoral, né, da colônia portuguesa. A produção açucareira, né, desenvolveu-se nas capitais, principalmente de Pernambuco e Bahia, e tinha, né, os holandeses uma parcela principal na distribuição, né, e refinaria do açúcar no mercado europeu. Eles ganharam, né, e chegaram a financiar algumas vezes a produção devido à alta lucratividade do produto. Então houve aqui uma grande participação dos holandeses para que a plantation, né, esse sistema fabril de açúcar em grande escala, em grande produção mesmo, né, toneladas e toneladas de açúcar que eram exportados, né, da colônia portuguesa. Então, só para lembrar, latifúndio, grandes propriedades de terra, trabalhadores escravos, mas também um pouco de trabalhadores livres, monocultura, quer dizer, uma única cultura, a cana-de-açúcar, voltada principalmente para a exportação, né? E aí essa produção, esse povo ali, acabou tendo o início, vamos dizer assim, de uma sociedade, né, que vai sendo construída a partir dessa relação, né, que vai sendo construída. Então, nós vamos ver aqui, né, como era
o engenho e todo o seu entorno, a casa grande, aqui onde é a casa do Senhor, na maioria das vezes, poderia não ser tão grande em todos os lugares, né? Porque nós estamos falando de Brasil e tem várias características. Tem alguns lugares que são menores, mas nos grandes engenhos eram muito grande a casa do Senhor. Né? Nós temos aqui pessoas trabalhando, chegando com a cana, trazendo para o engenho aqui, Nesse caso, esse engenho aqui é movido não por animais, mas pela água, né? Como nós estamos vendo aqui, vai rolando. Eles vão moendo, vão trazendo aqui para as outras galerias, as outras partes. Aqui nós temos a igreja, uma capela, que era sempre erigida, sempre construída, e que em muitos casos, em muitas cidades, em muitas regiões, né, é o início, é o marco inicial de muitas cidades, né, a instalação de uma capela, de uma igreja, né, na história, por exemplo, da nossa cidade também é assim, né, surge a partir da nossa igreja, né, primeiro foi a capela, depois a igreja. Aqui nós temos as senzalas, onde ficavam os escravos. Essa parte aqui eram dos trabalhadores livres, nesse caso eram de família branca, né, tradição branca, e bem aqui, essas casinhas também eram de pessoas livres, só que livres ex-escravos alforriados, né? Que também trabalhavam para o Senhor, porque não tinha muito o que fazer sair. Então, essa era a sociedade que ia sendo construída em volta, né, do engenho. Os pobres brancos, os pobres negros, escravizados, a força religiosa, o local de trabalho e aqui o dono de tudo que tinha, né, era feito aí. Então nós temos também, continuando aqui nossa aula, dentro da economia portuguesa, né, a construção dos engenhos, como nós falamos, né, a casa grande onde morava o senhor e sua família, a senzala, que era onde os escravos dormiam, passavam praticamente a noite, a capela, que simboliza a religiosidade, a casa do engenho, onde era fabricado, né, todo o açúcar, o preparo, né, o cozimento, até mesmo para embalar e depois exportar esse material, né, onde nós temos a moenda, as fornalhas, a casa de purgar, tudo que a gente já falou aqui nesse slide aqui, né? Esse slide aqui a gente já falou. Então, essa era toda a ambientação que tinha dentro dos engenhos. Mas, claro que a gente não pode, pessoal, achar que o pessoal vivia só do açúcar. Porque não tem. Então, o pessoal não vai sobreviver só comendo açúcar e chupando cana. Era preciso outras coisas. Algumas, né, eram importadas, eram trazidas de fora, mas outras eles conseguiam produzir, né, o milho, né, principalmente o milho, a farinha de mandioca, né, então assim, temos como produzir. E outras coisas que também serviam, né, para fazer dinheiro, como é o caso, né, aqui no Brasil, do algodão e do tabaco, quer dizer, que era usado para o fumo. Então, se você não conhece aqui, nunca viu, aqui é o algodão e aqui é o tabaco que é usado para fazer o cigarro. Né? A folha ela é toda enrolada e vai fazendo essas cordas, né, enormes que eram usadas para exportação. Então, além da produção e exportação, né, do açúcar, esses também reforçavam a economia local, né, principalmente dos pobres, né, dos livres, brancos, e em alguns casos, dependendo da relação que o escravo tinha com o seu senhor, ou o liberto com o seu senhor também, proporcionou que eles pudessem produzir esses produtos e vender. Né? Outros produtos também que foram muito importantes, né, foram as drogas do sertão, né, que estão fora, à margem da plantation. Então, sempre quando a gente fala a margem, fora da plantation, fora desse conjunto, dessa ideia lá do engenho, da produção do açúcar, né, e dos seus derivados, que também
da produção da cana, né, e dos seus derivados, também nós vamos ter, em pequena escala, mas também muito importante, a aguardente, a cachaça, né, que é um produto genuinamente brasileiro, né, que também tem seu valor comercial nesse período. Então aqui nós estamos tendo outros produtos que aí já é a extrativo, né, a extração que já é natural das nossas florestas, principalmente, né, para o lado de Belém, né, da Amazônia, aquelas regiões ali, onde nós vamos ter, né, por exemplo, as drogas dos sertões eram determinados produtos que eram explorados no interior da colônia e eram vistos na Europa como especiarias. Dentre elas, né, nós vamos ter o cacau, que é usado para fazer chocolate. Nós vamos ter a canela e o cravo, que são usados até hoje como condimento, né, tempero de comida, a bolos e várias outras coisas, até mesmo como remédio, né, tem gente que usa muito como remédio. A baunilha, o guaraná, né, para bebidas, né. Vamos ter ervas aromáticas. Essas ervas aromáticas eram usadas para perfume, para fazer, né, perfumes, fragrâncias. Até hoje nós temos muito isso, né? O urucum, que é o coloral, né, o pessoal usa até hoje. E também a castanha do Pará, que é feito o óleo, né, é feito cosméticos, é feito muita coisa. Então, naquele período já era importante, né? E muitas pessoas conseguiam tirar ali seu dinheirinho, seu sustento, a partir da produção, ou pelo menos, né, eles tinham lá, eles conseguiam tirar da natureza esses produtos e vender, e muita gente conseguiu fazer dinheiro com esses produtos, tá certo? Então a gente vai encerrando aqui a explicação. Se ficar alguma dúvida, vocês vão entrar em contato com a gente aí, o pessoal da Profissionalizante, né, da irmã Zélia, por meio lá do Google Classroom, né, nosso Google Class, coisa mais chique do mundo, né? E a gente vai tirando as dúvidas nessa próxima semana. O pessoal aí que acabar encontrando o vídeo, muito obrigado aí por estarem com a gente, né? Até a próxima e estudem. O pessoal do segundo ano aí da EP, fica também a atividade, que eu também vou mandar no Google Classroom, mas já vou reforçando para a resolução da página 44, as questões 1, 2 e 3. Vocês tiram a foto ou fazem lá, né, tira a foto, a imagem lá e postam no Google Classroom, tá certo? Até a próxima, tá certo? E a gente se encontra.